E o relato do filho pródigo é que pródigo significa gastão, aquele que gasta tudo, né? Não é aquele que vai embora, que foge, mas é um filho gastão. Então fala desse homem que tinha 2 filhos. O mais novo chegou para o pai e quis aventurar-se numa vida fora da casa dos seus pais. Esse homem era um rico fazendeiro, queria aventurar-se longe dos pais. E ele fez uma coisa que talvez ninguém fizesse. Foi pedir a sua herança, o seu direito à herança, enquanto o pai estava vivo. Isso, irmãos, é a mesma coisa que esse filho chegasse para o seu pai e falasse para ele: pai, eu quero que o senhor morra. Como é que pode uma pessoa receber a herança com o pai ainda vivo? O pai pode, querendo, passar a herança para os filhos ainda vivos, mas usufruir de tudo aquilo que ele tem enquanto estiver vivo, e os filhos irão então receber só após a morte do pai. Mas esse moço chegou para o seu pai e fala: eu quero a minha parte na herança, eu quero passear, eu quero sair, quero conhecer a vida. Eu estou cansado da vida aqui na fazenda, de cuidar de ovelha, de cuidar de bois, de ficar tomando conta. Uma fazenda tem de tudo, tem que carpir, tem que fazer tudo. Então eu quero conhecer o mundo. E esse moço saiu, com certeza, eu sempre falo isso, irmãos, com certeza esse pai falou com o filho antes dele sair. Esse pai com certeza tentou de todos os meios ajudar, orientar e mudar a cabeça do seu filho, porque o pai sabia que esse filho iria dar cabeçada. Mas não, ele insistiu, não tinha mais jeito. Aquele que, quando eu penso no filho pródigo, eu penso na mãe do filho pródigo também. Não dá para separar. Aquela mãe zelosa, aquela mãe que fazia a melhor comida para sua casa, aquela mãe que com certeza, no dia em que os 2 filhos se reuniam dentro de casa com o pai e com a mãe, ela dava sempre o melhor para que eles pudessem comer, não que eles estivessem fora de casa, mas ali na sua casa, ele tinha suas roupas lavada e passada, como você, mãe, faz com os seus filhos. Procura ajudá-los da melhor maneira possível. Só que esse filho, irmãos, ele estava disposto a jogar tudo para o ar e sair pelo mundo. Sair, aventurar-se. E o pai então pegou a herança, aquela parte que cabia aos 2 filhos e a parte que cabia ao filho mais novo, ele deu para que o moço pudesse viajar. Mas a palavra de Deus também nos fala que esse filho, não valorizando a voz do pai e da mãe, a insistência do pai e da mãe para ficar, ele foi e pegou aquele dinheiro e gastou tudo que tinha.
Nós não sabemos o tempo que demorou para esse moço gastar tudo. Mas o fato é que esse filho sai e desperdiça tudo que o pai conquistou praticamente numa vida, que por direito seria dos filhos, mas com a morte do pai, como eu já falei. E ele, gastando tudo, ele ficou sem opção de sobreviver, sem opção de morar, sem opção de comer, porque não tinha mais dinheiro. Então, ele consegue arrumar um trabalho para cuidar de porcos. E pela lei judaica, irmãos, uma pessoa judia, um judeu, um hebreu, não poderia cuidar de porcos, porque o porco não é até hoje uma comida que os judeus comam. Nem o McDonald's de Israel, irmãos, fazem qualquer lanche que tenha carne de porco. E isso eu comprovei quando tive a oportunidade de estar lá. Onde o Alexandre está, também não é permitido comer carne de porco. Carne de gado, onde o Alexandre está, irmãos, na Indonésia, pode comer. Mas é muito difícil encontrar alguma carne de gado para comer, porque é muito, mas é muito caro. E eles quase não criam gado por isso. Então eles comem carne branca, carne de galinha, mas a carne de porco é um problema em todo lugar do Oriente. Os muçulmanos não comem carne de porco. O judeu não come carne de porco, por ser uma carne considerada imunda. Não faz parte daqueles animais que Deus, quando o homem pecou, e que Deus mandou que entrasse na arca, dos animais limpos 7 casais, dos animais imundos 2. Porque o limpo seria comestível, era aquele que tinha o casco fendido e ruminava. E esse filho então, ele vai tratar, se comer era ruim, tratar de porcos era pior. Ele vai tratar dos porcos. E a comida que ele ia dar para o porco, irmãos, Jennifer, vamos ver se vai passar aqui. Conseguiu liberar o vídeo? A comida que ele iria comer, irmãos, que era dado para o porco, olha aqui, aí. Não, olha aqui vocês, aqui não tem jeito. É isso aqui, ó. Ó. Alfarroba. É uma vagem de alfarroba. Esse aqui de baixo parece que até são grãozinhos de amendoim. Mas é uma vagem que quando está madura, em cima da árvore, parece que é um gafanhoto. E ela era conhecida também como gafanhoto, essa planta aqui. Era uma árvore que o ser humano podia comer. Mas ele não deveria comer. Era uma vagem, era um alimento que os animais comiam, porcos, ovelha, cavalo, os jumentos.
E o homem podia comer, não era proibido e não era sujo. Ele desejou comer, mas foi proibido comer pelos donos dos porcos. Nem isso ele pôde. Passando as suas necessidades, se virando como podia, ele lembrou da casa do pai. Ah, como a casa do pai é gostoso. Como a casa da mãe é gostosa. Que alegria a gente está na casa dos nossos pais. Quer dizer, eu já não posso mais. Mas você que tem o seu pai e a sua mãe, honre enquanto você os tem. Porque depois que perder, irmãos, e tiver ali num caixão estendido, não adianta você chegar, chorar em cima e falar: ai, você faz falta, ai, você era tão boazinho. Não adianta. Você não deu o seu amor, não deu o seu carinho, você não falou nada enquanto ela estava viva. E você vai sofrer com isso em seu coração. E aquele filho então, ele lembra que na casa do pai dele, os empregados da casa do pai comiam pão à vontade, tinha alimento à vontade para os empregados do pai. E ele fala: eu estou aqui, passando necessidade, querendo comer alguma coisa e não posso. Vamos à leitura. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, Lucas capítulo 15, irmãos, versículo 11. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte da fazenda, da herança que me pertence. E ele repartiu com eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, ele tendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou passando fome, padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei os bezerros cevado e matai-o.
e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse pai é a figura paterna do nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele faz tudo pelos seus filhos, Ele faz tudo por nós. Nenhum pai seria capaz de dar o que o Pai Celestial deu para nós. Esse Pai Celestial, Ele nos amou de tal forma que Ele entregou o seu próprio Filho unigênito para morrer na cruz do pecado, pelas nossas vidas, pelas nossas doenças e pela paz que nós tanto almejamos. Olha que interessante, irmãos. Foi tirado daqui. Esse moço que gastou tudo, sequer tinha alfarroba para comer, bolotas. Mas as bolotas, que é muitas vezes falado aqui como bolota, não é a bolota do alfarroba. A alfarroba era a semente. E dessa semente dava para fazer uma outra comida, irmãos, que era parecido com barra de chocolate. Podia ser feito para comer, era comestível. Mas esse filho queria comer porque passava necessidade e ninguém deu. Os seus patrões não lhe davam porque era comida do porco. Olha aí, a vagem. Parece um grãozinho de amendoim. Olha aqui também. Ele não podia comer. O cavalo podia. O burro podia. As ovelhas podiam. Os porcos eram os que mais comiam. Mas esse jovem que havia desperdiçado tudo, não podia. Como é que você tem agido em relação ao seu Pai Celestial? Você tem sido um pródigo? Você tem sido aquele filho gastão? Você tem sido aquele filho que Deus te amou de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Eu li duas passagens aqui, irmãos, no início. Uma eu li, a outra eu falei. A de Zacarias eu falei, que Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós. Deus não quer que você saia da presença dEle. Deus não quer que você lhe dê as costas. Porque enquanto você está, filhos, às vezes dá uma saudade depois que a gente casa, né? Alguns têm saudade de ficar na casa do pai, de voltar quase todo domingo para comer aquela comidinha deliciosa que a mãe faz. Alguns até têm tempo de voltar, mora próximo, mora na mesma cidade, outros já têm mais dificuldade. A minha filha, por exemplo, ela veio conosco passar o Dia dos Pais em casa. Ontem nós saímos para jantar, estavam o meu filho e a minha filha lá, só não estava o Alexandre que está viajando. Hoje foi uma festa, gostoso lá, naquela mesa, junto com os meus filhos, junto com a minha família. Comemos uma comida deliciosa. Como é bom poder compartilhar esse momento em família. E a gente só acha que isso é importante quando nós perdemos alguém que amamos. Deus ama você.
Deus não esquece de você. Deus não quer que você saia da sua presença. Deus não quer que você esteja ou saia se aventurando com coisas que não traz nenhuma edificação para a sua vida. Esse moço saiu e ao sair ele gasta com a promiscuidade, com as coisas erradas da vida, gastou com certeza com mulheres, com amigos, com bebidas. Porque a vida é assim, quando você tem dinheiro, quando você está numa boa posição, você tem amigos. Mas amigos não dá para a gente ter muito. Amigo, irmãos, dá para você contar numa mão. Amigo, aquele que você compartilha, aquele que você conversa, aquele que você divide alguma coisa. A gente tem muitas vezes colegas, que é diferente de amigo. Como é difícil ter esse amigo que oriente. Como é difícil você ter um amigo que, por mais amigo que você seja dele e ele seja seu, ele vai falar para você: olha, eu sou seu amigo, e por ser seu amigo, eu quero dizer que você está agindo errado. Você está dando as costas para as coisas de Deus. Você está dando as costas para a sua casa. Você está abandonando o seu lar. Amigo, irmãos, não é aquele que alisa, que passa a mão na cabeça, sabendo que o cara está errado e aceitando o erro dele. Não. Amigo é aquele que fala para você que você está errado. Esse é amigo. Se você estiver errado, ele vai falar: você está errado, mas conta comigo. Primeira coisa que esse filho lembrou foi da casa do seu pai. Lembrou das coisas boas. Lembrou do pão. Talvez o pão, irmãos, em muitas das nossas casas, não seja aquela comida que você se lembraria no momento de fome. Você poderia lembrar nos dias de hoje de uma carne de panela que a sua mãe faz, de um lagarto, né? Lagarto é a peça, não é aquele bichinho. De um lombo assadinho, de um pernil assado, um macarrão delicioso que a sua mãe faz, que não precisa nem de mistura. Ou uma feijoada, né, Camila? Ou um feijãozinho, irmãos, com arroz. Oh, delícia! Mas a gente precisa valorizar as coisas enquanto temos. E tem uma história, irmãos, de um filho, que é baseado na história do filho pródigo. Esse filho, ele pegou todo o dinheiro que pertencia, e ele saiu para a gandaia. Saiu na gandaia, começou a gastar aqui, gastar ali, e um dia, ele ficou sem dinheiro, e já estando sofrendo há muito tempo de fome, ele lembrou-se da casa dos seus pais, que também era um fazendeiro, e havia um trem que passava na divisa da fazenda, perto da casa sede. Da casa sede dava para ver o trem passar. E esse filho então teve uma ideia. Ele mandou uma carta para o seu pai, pedindo para voltar. E ele tinha medo da resposta, porque tinha feito os seus pais sofrerem.
Ele tinha medo de ouvir não. Então ele falou para o pai, mandou aquela carta e ele dizia: pai, eu quero te pedir perdão por todas as coisas erradas que eu fiz, por ter abandonado a minha casa, mas eu estou sentindo falta de vocês e da minha casa. Mas o Senhor tem direito em não me querer mais vivendo aí. E eu tenho medo de ir conversar com o Senhor e o Senhor falar: não, você não é bem-vindo. Faz o seguinte, pai, por favor, aí na porteira da entrada tem uma árvore de pequeno porte. Se o Senhor me aceitar de volta, o Senhor vai amarrar um pano vermelho nessa árvore. Se o Senhor me aceitar, prenda esse pano nessa árvore, amarre nessa árvore. E era uma árvore já praticamente sem folhas, que de longe do trem dava para avistar. Ele sentou na janelinha do lado da cerca da divisa da casa, da fazenda. E o trem andava e estava chegando perto, e aquele moço começou a olhar fixamente para a fazenda, e quando ele estava chegando perto da árvore, ele começou a chorar, porque ele avistou a árvore. E aquela árvore não tinha um lenço ou uma toalha vermelha. A árvore estava coberta de panos vermelhos. Não uma, mas muitas toalhas, muitos panos espalhados em cima daquela árvore. E aquele filho começou a chorar desesperadamente, e chorando e pedindo perdão, até que ele desceu e foi conversar com seu pai. O seu pai estava ali à espera dele. Jesus falou: irmãos, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. O Senhor jamais nos abandonará. O Senhor jamais te deixará. Mas às vezes nós tomamos decisões essas que nos afastam do Pai Celestial. Mas Deus não quer que você saia da presença dEle. E Ele está esperando só o momento em que você tomar a decisão de voltar. O pai não foi atrás do filho pródigo. Era uma decisão do filho. Ele que pediu para sair. E ele que gastou tudo. Quando nós falamos sobre a mulher que tinha um dracma, que é uma moeda muito valiosa, e ela perdeu dentro da sua casa. Desesperadamente ela procurou aquela moeda, ela buscou em todos os lugares, lavou a sua casa para ver se encontrava, e a encontrou. Por que eu acho que é uma moeda de grande valor? Primeiro, porque a gente pesquisa. E segundo, porque ela deu um grande banquete na sua casa. E convidou as suas amigas. E falou para elas:
eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque aquela moeda que eu havia perdido, eu a encontrei, então estou convidando vocês para alegrar-se comigo. A Bíblia fala de um homem que tinha 100 ovelhas. E ele perdeu uma. Mas ele não perdeu por abandono. Nem a mulher perdeu aquela moeda porque queria perder. Mas aquela ovelha se perdeu das outras, se perdeu do pastor. Aquela ovelha se perdeu das suas amiguinhas ovelhas. Então aquele pastor deixou as 99 presas no aprisco e foi atrás daquela que havia se perdido. Não é aquela que ao berrar ela falava: quero ir embora, quero ir embora. Ela estava desesperada, querendo achar o seu redil. E ela volta. Ela volta porque o seu pastor foi buscá-la. Porque ela havia se perdido e ela se tornaria uma presa, como já falei, muito fácil. Quem sabe do cântico, dos 2 cânticos das 100 ovelhas, sabem o que eu estou falando. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. E Ele não quer que você saia da casa dele. O pai do filho pródigo comprou briga com outro irmão, que não foi embora, mas ficou ralando na casa, na fazenda, cuidando das ovelhas. E ele questiona o pai, falando para o pai: o senhor nunca deu uma festa? O senhor nunca deu uma festa por mim? Mas para esse filho, que gastou tudo que tinha, o senhor está dando. E o pai fala então: esse filho, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu.